Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida e nas descobertas de Antony van Leeuwenhoek. Ele é muitas vezes chamado, de pai da microbiologia. Nós temos aqui um material bem fascinante que detalha a trajetória desse holandês, as ferramentas únicas dele e, claro, as descobertas que, literalmente abriram nossos olhos para um universo invisível. A nossa missão aqui é entender como um comerciante de tecidos virou, assim, um cientista autodidata, revolucionário, usando microscópios que ele mesmo construía, e também como a fé e a ciência dele se conectavam. Ok, vamos desembrulhar isso. É uma história e tanto, realmente. E vale a pena pontuar, né? Leeuwenhoek não inventou o microscópio, mas o jeito como ele aprimorou e usou as lentes dele, especialmente para observar seres vivos, foi um salto enorme. Ele, redirecionou a biologia. Então, quem foi esse homem? Antony van Leeuwenhoek. Nasceu em Delft, na Holanda, em 1632 e começou como comerciante de tecidos. Isso. Mas parece que alguma coisa, uma faísca científica, acendeu nele lá por 1668. Talvez depois de ver umas imagens microscópicas numa viagem para Londres. Quem sabe? E essa faísca virou uma chama que durou a vida toda, né? Com certeza. Ele viveu até os 90 anos e manteve um entusiasmo quase infantil pela descoberta. Passava horas e horas, às vezes à noite, à luz de velas, pulindo aquelas lentes minúsculas, examinando tudo que ele podia encontrar. É impressionante essa dedicação, ainda mais pensando que ele não teve educação científica formal. Imagino que a comunidade científica da época não deve ter aceitado as descobertas dele de um mero comerciante assim, de cara, certo? Teve ceticismo no começo, sim, com certeza. O que é fascinante aqui é justamente essa trajetória dele. Ele era um leigo, um autodidata completo. Quando ele mandou as primeiras cartas para a Royal Society de Londres, que era, a nata científica inglesa, descrevendo bactérias e protozoários, isso em 1676, ele disse que eram tão pequenos que 10.000 deles mal igualariam um grão de areia grosso. A reação foi incredulidade total. Mas a evidência acabou falando mais alto. Falou e muito. A Royal Society pediu confirmações, claro. Outros cientistas, com alguma dificuldade, conseguiram replicar parte das observações. E a qualidade do trabalho dele era inegável. Acabou sendo eleito membro da sociedade. Ele manteve contato por décadas, mandando centenas de cartas que precisavam ser traduzidas do holandês, com descrições, desenhos detalhados. Essa ascensão dele, baseada só na força do que ele observava, é muito singular. E falando em observações, as ferramentas dele eram a chave de tudo. Ele fazia os próprios microscópios e de um jeito diferente, né? Sim. E aqui é onde fica realmente interessante. Os microscópios do Leeuwenhoek eram simples. Tinham só uma lente, minúscula, mas com uma qualidade óptica, excepcional. Isso era o contrário dos microscópios compostos da época, que usavam várias lentes, como os do Robert Hooke. O Leeuwenhoek até conhecia o livro do Hooke, o Micrographia. Parece estranho, né? Uma lente só ser melhor que várias juntas. Qual era o segredo? Olha, o problema dos microscópios compostos daquele tempo era a aberração. Principalmente a cromática, aquelas franjas coloridas que distorcem tudo. As lentes únicas do Leeuwenhoek, por serem esferas quase perfeitas e polidas com uma habilidade incrível, minimizavam muito essas distorções. Elas acabavam oferecendo uma clareza e uma magnificação que parece paradoxal, mas superava os instrumentos mais complexos da época. Ele era um mestre artesão da ótica, sem dúvida. E como eram esses microscópios na prática? O material fala que eram feitos à mão? Totalmente artesanais. Ele chegava a refinar a prata ou o ouro para fazer o corpo do microscópio, para você ter uma ideia. O design era engenhoso, bem direto. A lente minúscula, de altíssima qualidade, ficava prensada entre duas placas de metal. Aí tinha os parafusos simples, mas muito eficazes, para segurar a amostra, mover ela, ajustar o foco, tudo com uma precisão notável para a época. E ele produziu muitos. Olha, os registros falam em mais de 240 microscópios completos.
E talvez mais de 500 lentes. Impressionante. A maioria era de prata, alguns de latão e uns poucos de ouro. Muitos desses de metal precioso, infelizmente, devem ter sido derretidos depois que a filha dele leilou tudo. Quanto ao poder de aumento, a gente sabe que um dos que sobreviveu amplia 266 vezes, mas tem fortes indícios, baseados nos desenhos e descrições dele, que ele conseguiu chegar a 500 vezes de aumento. Tem gente que até sugere que ele talvez usasse alguma técnica parecida com a microscopia de campo escuro. 500 vezes! Com uma lente do tamanho de uma cabeça de alfinete. É quase inacreditável a habilidade desse homem. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê a figura de um artesão meticuloso, cujo domínio técnico abriu uma janela completamente nova para a biologia. Ele não estava só usando uma ferramenta, né? Ele estava, na verdade, criando a própria possibilidade de enxergar aquele mundo. E o que ele viu através dessa janela foi, nossa, revolucionário. As descrições dos wee animal calls, os pequenos animais, e das cavorting beasts, as bestinhas saltitantes. A gente quase sente a maravilha dele lendo aquilo. Sim, as cartas dele são cheias desse espanto, dessa admiração. Ele escreve sobre o movimento rápido e variado deles na água, dizendo: "Não pude deixar de me maravilhar." Ele estimou que alguns eram 1000 vezes menores que criaturas que já eram minúsculas e que milhões de milhões poderiam estar contidos numa única gota d'água. Ele foi o primeiro a registrar muita coisa, certo? O material cita protozoários como Vorticella, Volvox, rotíferos e, claro, as bactérias, que ele chamou de enguias minúsculas. Além disso, ele observou glóbulos sanguíneos, espermatozoides, fibras musculares, uma lista enorme. Sim, ele foi pioneiro em muitas frentes diferentes. Ele fundou na prática a bacteriologia e a protozoologia. Mostrou que o sangue não era só um fluido homogêneo, descreveu os espermatozoides, refutando teorias da época sobre reprodução. Cada observação dele abriu um campo de estudo inteiramente novo. Era incrível. E essas descobertas chegaram a impactar debates filosóficos maiores, tipo a questão da geração espontânea. Aquela ideia antiga de que a vida surgia do nada, da matéria em decomposição. Sem dúvida nenhuma. Ao observar o ciclo de vida completo de insetos, como pulgas e formigas, e mostrar que eles vinham de ovos, Leeuwenhoek deu argumentos fortíssimos para a biogênese. Biogênese é a ideia de que vida só vem de vida pré-existente, né? E ele estendeu essa lógica para os seus animalcules. Argumentou que eles também deviam ter uma origem, não podiam simplesmente surgir do nada na água ou em infusões. Então ele ajudou a derrubar essa ideia da geração espontânea, foi isso. Ele deu golpes muito fortes nela, sim. E o mais importante, baseados em observação direta, o que ele via. A refutação final mesmo veio depois, com experimentos mais controlados, de Spallanzani e Pasteur, claro. Mas o Leeuwenhoek forneceu a evidência crucial que estava faltando. Isso levanta uma questão importante sobre como a tecnologia, no caso dele, seus microscópios superiores, acaba impulsionando a mudança de paradigmas na ciência. Permite ver o que antes era invisível e questionar ideias antigas. E essa mesma capacidade de observação super minuciosa, ele aplicou em outra fronteira invisível, o mundo dos parasitas, organismos que vivem dentro de outros. Exatamente. Ele não ficou só nos micróbios livres na água ou no ambiente. Ele se tornou também um pioneiro da parasitologia microscópica. Um exemplo muito marcante foi quando ele examinou as próprias fezes durante um episódio de diarreia lá em 1681 e descobriu a giardia. Ele descreveu o movimento lento do corpo do parasita, mas com movimentos rápidos do que ele chamou de patinhas. Patinhas, o que ele estava vendo, na verdade. Hoje a gente sabe que eram os flagelos, né? As estruturas que o protozoário usa para se mover. Ele observou a forma ativa, o trofozoito, a forma de cisto, que é mais resistente, só foi compreendida bem depois. Mas a observação original, a descoberta, é dele. Que incrível ele ter olhado para as próprias fezes. E ele encontrou mais parasitas em outros lugares? Assim, o olhar curioso dele não parou por aí, não. Ele descreveu parasitas que encontrou em intestinos de moscas, de sapos.
identificou o verme enterobioses, que causa osteurose, e fez descrições bem detalhadas da estrutura interna da facíola hepática, um verme que dá muito problema em ovelhas. Ele notou até os danos no fígado. É uma amplitude de investigações, assim, impressionante mesmo. E o material que a gente tem aqui ressalta uma conexão bem forte entre todo esse trabalho científico e a fé religiosa dele. Isso é correto. Leeuwenhoek pertencia à tradição reformada holandesa. E essa tradição via o estudo da natureza como uma forma de apreciar a obra de Deus, sabe? Nas cartas dele, é muito comum ele expressar admiração pelo Criador sábio, pela perfeição incompreensível e pela ordem exata que ele vê nos micro-organismos. Para ele, descobrir essas criaturas minúsculas não diminuía a criação. Pelo contrário, revelava ainda mais a complexidade e o cuidado envolvido. O material até cita ele dizendo algo como que as observações dele mostravam a perfeição e a providência do Criador, e que isso reforçava a ideia de que a vida não surge do nada, da putrefação, mas tem uma origem definida, e que investigar a natureza acabava glorificando a Deus. Então, o que tudo isso significa? Como essa visão de mundo se encaixa na ciência que ele fazia? Olha, parece ter sido um motor muito poderoso para ele. A fé dele reforçava a convicção na biogênese. Ele acreditava que todas as criaturas vivas derivam sua origem daquelas formadas no princípio. Isso colocava ele alinhado com outros cientistas importantes da época, como Robert Boyle e membros da Royal Society, que também viam a ciência como uma obra para a glória de Deus e benefício do homem. Ou seja, a fé não era um obstáculo para ele. Era, na verdade, um estímulo para investigar o mundo natural com ainda mais minúcia. E o fato dele não ser um acadêmico tradicional, dele depender mais da observação direta do que de ler textos científicos complexos em latim, isso influenciou essa conexão? Provavelmente reforçou, sim. A fonte que temos sugere que a principal leitura dele era a Bíblia, em holandês. A autoridade dele vinha do que ele via, diretamente através das lentes. Ele não via os micróbios como seres inferiores, mas como maravilhas da criação, talvez até mais admiráveis por serem tão pequenos e complexos. O biógrafo Schierbeck enfatiza isso. Essa admiração religiosa pela perfeição das obras do Criador era central para ele. Ele acreditava que as pesquisas dele ajudariam a revelar a onipotência divina. Falando em legado, o material corrige um ponto interessante. Ele não era tão secreto assim com as descobertas dele, né? Às vezes pintam ele como um eremita científico. Exato, isso é mais um mito. Ele guardava às 7 chaves o método exato de polir as lentes dele, isso sim, mas ele compartilhava abertamente o que ele via. As cartas para a Royal Society eram riquíssimas em detalhes, e ele até contratava um ilustrador para registrar as observações. Além disso, ele demonstrava os achados para visitantes importantes, figuras da realeza, como Pedro, o Grande da Rússia, para que ele mostrou a circulação do sangue na cauda de Menguia. E ele teve uma vida bem longa, né? Permaneceu ativo por muito tempo. Sim, morreu com 90 anos em 1723, lá em Delft mesmo, a cidade natal dele, e continuou com as observações até o fim da vida. A causa da morte, aparentemente, foi broncopneumonia. Olhando para trás, assim, qual seria o resumo das contribuições mais impactantes dele? O que ficou? Bom, ele foi inegavelmente o primeiro caçador de micróbios. Abriu um universo biológico totalmente novo para a humanidade. Isso é fundamental. Mas tem um ponto talvez menos óbvio, mas igualmente importante. Ele foi o primeiro a realmente observar e se maravilhar com a motilidade microbiana. Aquele movimento complexo, direcionado de bactérias e protozoários. Ele descreveu isso sem entender os mecanismos, claro. Hoje a gente sabe que envolve motores moleculares super sofisticados, mas ele foi o primeiro a registrar o fenômeno em si. Isso é muito relevante. O artigo também cita Dan Graves, falando sobre o caráter dele. Sim, é uma boa citação, destaca a perseverança dele, a simplicidade, uma certa teimosia que era produtiva, né? E um compromisso com a verdade observada, acima de qualquer teoria pré-concebida. Ele exigia provas dos outros, assim como ele mesmo fornecia as provas do que via. Para quem quiser ir mais fundo nisso, a biografia escrita pelo Clifford Dobell e a coletânea The Selected Works são referências clássicas sobre ele. Então, resumindo nossa conversa de hoje,
A gente está diante da história extraordinária de um comerciante de tecidos que, movido por uma curiosidade imensa e uma fé profunda, acabou criando ferramentas simples, mas extremamente poderosas. E com elas ele não só descobriu, mas começou a mapear um mundo invisível, mudando para sempre a nossa visão sobre a vida, a doença, a complexidade do mundo natural. É fantástico. Perfeito. E isso nos leva talvez a uma reflexão final, né? Leeuwenhoek ficou absolutamente maravilhado com a complexidade que ele conseguia enxergar com talvez 500 vezes de aumento. Hoje, com microscopia eletrônica, técnicas bioquímicas avançadíssimas, a gente revela níveis de complexidade que são ordens de magnitude maiores. Organelas detalhadas, os próprios motores moleculares que ele só podia inferir pelo movimento, cascatas de reações químicas. Fica a pergunta no ar. Como essa visão ainda mais vertiginosa da complexidade da vida, muito, muito além do que ele podia sonhar em ver, teria impactado o senso de assombro dele? E as reflexões dele sobre a natureza fundamental da vida e a sua origem. É algo para se pensar.